Boa tarde, pessoal. Hoje estamos aqui com o professor Jefferson de História, que vai falar sobre a Lei de 1831 e a ilegalidade da escravidão. Então, aproveitem essa aula e no final vocês vão poder tirar suas dúvidas. É contigo, Jefferson. Então, boa tarde, meu povo. Como a Diane falou, eu vou falar com vocês sobre a Lei de 1831, porque ele não é um assunto assim diretamente cobrado nas provas do Enem, mas aí a gente pode observar alguns pontos a partir dessa questão da lei que vai envolver todo o contexto do século XIX no Brasil. Por quê? A partir do estudo dessa lei, a gente pode ver questões como política, sociedade, tanto a questão da escravidão e também os problemas diplomáticos entre o Brasil e a Inglaterra, que isso vai ser um problema que vai começar já a partir de 1826, essas questões entre a diplomacia do Reino Britânico e o do brasileiro, e vai durar até aproximadamente 1850. Tudo isso vai ser voltado em relação à questão do tráfico de africanos. Como a gente sabe, a mão de obra de africanos, em condição de escravidão, ela vai ser recorrente na história do Brasil a partir de 1530 até 1888, que é quando vai assinar a Lei Áurea pela Princesa Isabel. Então, todo esse período ele vai ser a mola principal da economia brasileira. Vai ser o modelo de trabalho que a gente vai ver de importância no território brasileiro. Por isso que a gente vai ver também uma dificuldade tão grande que o Estado brasileiro vai encontrar de pôr fim ao modelo de trabalho escravo aqui no território brasileiro. E aí, para a gente entender um pouco sobre essa lei de 1831, que também vocês podem ver como Lei Feijó, e tem um apelidozinho que ela ficou conhecida como Lei para inglês ver, a gente vai ter que voltar um pouco para entender mais ou menos o que vai ocasionar essa lei. Por quê? A gente vê que já no finalzinho do século XVIII, a Inglaterra e a França elas vão entrar em um problema diplomático. Com a ascensão de Napoleão, a França vai tentar dominar todo o território europeu e vai encontrar a Inglaterra como uma grande rival. E isso vai fazer com que esses dois estados eles acabem entrando em conflito bélico. Só que aí o que é que vocês observam? Portugal, nesse período, ele não vai ficar nem de um lado nem do outro, porque Portugal sabia que se ficasse de um lado ia perder do outro e vice-versa. Então, Portugal vai tentar ficar nesse período como neutro. E aí isso não vai acontecer. A Inglaterra, então, pressiona o reino português, Portugal vem para o território brasileiro e uma das formas que o Estado português, a coroa portuguesa, vai ver de reconhecer e de agradecer essa proteção que a Inglaterra vai fazer à coroa para vir para o território brasileiro, vai ser reconhecer que o comércio de africanos no Brasil ele vai ser, agora, a partir dessa data, ele vai entrar na ilegalidade, o que não vai acontecer a princípio. Em 1826, mais ou menos, a Inglaterra vai tentar novamente convencer o Estado brasileiro a não dar continuidade ao comércio de africanos. Só que aí, agora, já no governo de Dom Pedro I, ele vai dizer que tal acordo entre Portugal, entre Inglaterra e o Brasil, ele vai ser assinado não pelo Estado brasileiro reconhecido como independente, mas sim como pelo um governo português. Então, o Brasil não vai reconhecer essa lei. O Brasil agora na condição de um Estado independente. E isso vai fazer com que a Inglaterra novamente pressione agora o Reino do Brasil para, por fim,
Em Em 1831, 1831, agora o o Brasil Brasil já já não não mais mais sobre o governo de Dom Pedro I, ele vai reconhecer que essa lei ela vai ser posta em prática. A lei vai ficar conhecida como Lei de 1831 ou também Lei Feijó. Por que Lei Feijó? Porque vai ser na regência do padre Feijó que ela vai ser assinada entre o Brasil e a Inglaterra. Então aí vocês já observam que nessa questão, em relação à lei de 1831, vai ter todo esse problema político interno e externo. O interno vai ser o seguinte: obviamente que os setores da elite brasileira não vão querer o fim da escravidão. Por quê? Muitos dos comerciantes de africanos eles participavam da vida política no Brasil. Vocês vão encontrar diversos parlamentares que também eram comerciantes de escravos, ou então outros grupos que também poderiam estar ligados ao comércio de escravos, como é, por exemplo, o caso da família Breve, que eu vou falar um pouco mais na frente. E do lado externo, vocês vão ver a pressão por parte da coroa inglesa. Por quê? O Brasil vai assinar essa lei em 1831, mas ela não vai ser posta em prática de forma efetiva. O Estado brasileiro ele acaba não fiscalizando da melhor forma possível essa questão do comércio de africanos. E aí vai fazer com que o número de africanos que entram no Brasil a partir dessa data ele comece a crescer. Um ponto interessante que vocês vão observar é o seguinte: aqui em Pernambuco, o local que vai ficar responsável por receber essa mão de obra africana vai ser ali em Santo Amaro. Quem conhece Santo Amaro, ali próximo ao que hoje é o SESI, era ali que chegavam os africanos. E ali era o espaço que era conhecido como o espaço de recebimento de africanos. Ali acontecia o processo de engorda, ou seja, era o processo de realimentar os escravizados e também o processo de venda de africanos. Após essa lei, aquele espaço ali de Santa Amaro vai deixar de receber esses africanos. Contudo, os traficantes eles vão buscar novas fórmulas de trazer esses africanos para o território. Como vocês sabem, o território brasileiro ele vai ser composto principalmente nessa época por um grande espaço litorâneo e aí esse litoral vai ser importante por conta das praias. Ou seja, já que não poderia ser penetrados o território brasileiro com africanos de forma legal, os traficantes vão buscar meios ilegais de fazer com que esses africanos entrassem no território. E aí as praias vão ser extremamente importantes. Do outro lado, vocês vão ver o seguinte: uma das críticas realizadas pelo Brasil contra a lei de 1831, ela vai ser ligada a princípio em duas partes. De um lado, vocês vão ver a questão da economia, ou seja, os proprietários de escravos eles vão dizer que com a vinda não, na verdade eles vão dizer que com o fim do uso da mão de obra escrava, isso vai prejudicar a economia nacional. Uma coisa que a gente pode até observar semelhante ao que acontece no Brasil atualmente em relação à pandemia do coronavírus. Então, uma das formas como os críticos da Lei de 31 vão pressionar o Estado brasileiro é dizendo que se a mão de obra escrava, a mão de obra africana deixa de penetrar o território brasileiro, isso vai fazer com que a economia nacional entre em um colapso, porque vai cortar a mão de obra local. E uma outra questão que eles vão criticar é que eles apontam que quando a Inglaterra começa a pressionar o Estado brasileiro a pôr fim ao comércio de escravizados, isso faz com que a autonomia nacional seja abalada. Ou seja, as pessoas que deveriam estar responsáveis pelo
reger o território brasileiro, eles estão perdendo espaço para uma força que vem de fora. Afinal de contas, é um Estado externo que está dizendo como a política nacional deveria acontecer. Então, isso vai ficar regendo o território brasileiro por um bom tempo, essa questão sobre economia e diplomacia, o que vai fazer com que a classe política brasileira elas rejeitem e resistam à lei de 1831. Do outro lado, vocês vão ver que os ingleses eles também vão tentar fazer algumas ações para pressionar o Brasil a realmente pôr fim ao tráfico de escravizados. Por quê? Se historicamente a gente observa que a lei vai ficar conhecida como uma lei para inglês ver, ou seja, foi uma lei assinada entre Brasil e Inglaterra, mas os ingleses viram que ela foi assinada, mas na teoria ela não vai ser aplicada. Na prática, os ingleses sabiam muito bem sobre essas questões da lei nacional, essa lei de 31. O que vai acontecer? Os ingleses vão chegar em um determinado momento que eles vão assinar um tratado e isso o Brasil não vai ficar ciente, eles não vão assinar nada, obviamente, que ele vai ficar conhecido como Equipment Act, ou seja, é o ato de material, mais ou menos isso. O que isso quer dizer? Se um navio brasileiro esse visto navegando no Atlântico, ele ia ser parado por uma esquadra militar inglesa. E aí o que ia acontecer? Esse navio ia ser parado, ia ser vistoriado. Se caso ele tivesse algo que fizesse menção que era um navio negreiro, ia ser aprisionado. Como é isso? Digamos que um navio tenha mais ou menos uma tripulação de 15 pessoas. Se nesse navio tivesse uma quantidade de água que fosse o triplo dessas 15 pessoas, a Inglaterra reconheceria que aquele navio era um navio negreiro. Ou seja, ia ter muita água para uma quantidade muito pouco de tripulantes. Então, eles entendiam que aquela água que tinha ali era uma água que era para ser consumida tanto pelos tripulantes quanto pelos escravizados. Então, esse navio era aprisionado. Se esse navio tivesse uma janela ou janelas, e essas janelas tivessem grades, esse navio seria aprisionado, porque ele ia ser reconhecido como um navio negreiro. Se tivesse correntes, também. E se tivesse uma grande quantidade de alimentos. Ou seja, isso era uma forma que a coroa inglesa via para pressionar o Estado brasileiro de proibir esse comércio de africanos. Do outro lado, vocês viam que os traficantes brasileiros, eles muito espertos, eles utilizavam também outras formas de burlar a segurança britânica. Uma delas era a mudança de bandeiras. Ou seja, se um navio brasileiro visse mais à frente um navio inglês, ele trocava a bandeira, colocava uma bandeira, por exemplo, de Portugal, e aí eles conseguiriam passar pela segurança da Inglaterra, porque já era observado que os portugueses estavam respeitando a lei antitráfico. E esses navios que eram aprisionados, eles eram enviados para uma colônia inglesa que tinha no continente africano, que é Serra Leoa, e lá eles iam ser leiloados. E esse leilão ia participar tanto brasileiros quanto ingleses. E, se eu não me engano, outros grupos também participavam, mas a gente via que a maioria das pessoas que estavam lá eram de brasileiros e ingleses. Existia um espaço lá e que eles pegavam o navio aprisionado e era leiloado. E a marinha inglesa que aprisionasse o navio, ele obviamente iria receber uma bonificação pelos trabalhos prestados, contribuindo para o fim do comércio. E aí uma coisa que vocês podem observar é o seguinte: Serra Leoa, a capital de Serra Leoa, se eu não me engano, nesse período ia ser Freetown, que em tradução quer dizer cidade livre, ele vai ficar responsável também por
receber esses africanos que foram, entre aspas, libertos pela Inglaterra. Ou seja, dentro de Serra Leoa, então vocês vão ver um espaço em que diversos grupos distintos acabavam convivendo entre si. Nesse período já se tinha um pensamento que hoje não é muito diferente, de que todo mundo que é africano seria um único grupo. Então, acaba que dentro de Frital, dentro de Serra Leoa, vocês vão ver diversos grupos de africanos diferentes convivendo entre si, porque se acreditava que o fato deles serem africanos, eles eram um grupo hegemônico. Mas, se caso esse navio negreiro fosse aprisionado no território brasileiro, então as coisas seriam um pouco diferentes. Primeiro que o navio não ia acontecer nada se ele fosse aprisionado pelo lado de cá, pela Marinha Brasileira. Era mais fácil ele voltar para o mar e voltar a traficar africanos. Mas em relação aos africanos que aportavam no Brasil, eles acabavam entrando em uma outra condição dentro do contexto da sociedade escravista. Ou seja, a gente vai ver que existiam diversos grupos de africanos no território brasileiro e alguns na condição de escravos. Esses novos africanos, também conhecidos como africanos novos, eles recebiam um título de africanos livres, que inclusive tem um livro aqui que uma autora vai discutir, que é esse daqui. O nome da autora é Beatriz Mamigonian. Ela discute sobre o papel dos africanos livres aqui no território brasileiro. Por quê? Esses africanos, eles teriam que passar, teoricamente, 14 anos trabalhando aqui no território brasileiro, só que na condição, entre aspas, de libertos. Mas esse período de trabalhos que ele passava fazendo aqui no território, ele seria uma espécie de trabalho, novamente, entre aspas, adaptativo. Ele passaria 14 anos aqui trabalhando e depois desse período ele seria liberto. E aí vocês já observam como a relação escravidão e África nesse período está interligado. Por quê? Ele já recebia o título de um africano livre, ou seja, só é livre nesse período quem já foi escravizado. Ele pode ter sido um livre ou um liberto. Então já havia essa relação próxima entre africanos e a escravidão. Passados esses 14 anos, teoricamente, ele deveria ser liberto, o que não aconteceu. Existem casos na historiografia de pessoas que passaram 30 anos ou mais trabalhando nessa condição. E isso, para um proprietário de escravo, era extremamente importante. Por quê? Ele vai ter uma pessoa que ele vai poder forçar a trabalhar para ele nas piores condições possíveis. E aí vocês observam que existia africanos livres trabalhando em condições piores do que os próprios escravizados do território brasileiro. Afinal de contas, o senhor entendia o seguinte: se esse indivíduo vai trabalhar para mim por 14 anos, então eu posso extrair o máximo dele, do trabalho dele. E se caso ele vir a falecer, para o proprietário, isso não era nenhuma perca. Já se fosse ser um escravo, isso ia ser considerado perder uma parte da propriedade. Então, para os proprietários de escravos que ficavam com esses africanos livres, eles trabalhando, seria uma das melhores coisas que iria acontecer. E vai ser exatamente por isso que o período de 14 anos poderia muito bem ser estendido. E aí vocês viam casos de pessoas que entravam na justiça dizendo que esse período de 14 anos já havia sido extrapolado há muito tempo e isso iria rodar por um longo período na justiça até ser julgado. Em alguns casos, o julgamento acontecia mais fácil e aí essa pessoa ele recebia a condição de liberdade, mas em outros casos poderia dobrar esse período da escravidão.
Então, existiam os casos dos africanos livres, que também eles poderiam trabalhar em outras partes. Por exemplo, aqui em Pernambuco tem um estudo que mostra sobre a vida desses africanos livres na Marinha daqui de Pernambuco, que como era a vida deles lá, casos de crianças que nasceram no território, nas possessões da Marinha local, enfim, por conta da forma como eles viviam aqui. E aí, já como eu tinha falado, do lado dos ingleses existia essa questão de enviar para a Serra Leoa e o navio ser aprisionado. Nesse momento, o aprisionamento de um navio negreiro para um proprietário não era muito. Para ele, não tinha assim um prejuízo muito grande. Os proprietários de escravos, os traficantes, eles já tinham em mente que a condição financeira deles no tráfico era arriscada. Então, eles não tinham um navio só, eles tinham diversos navios, e aí eles já sabiam da possibilidade desse navio ser aprisionado. Então, para ele, caso o navio fosse aprisionado, isso já estava na conta, então não tinha nenhum problema. E aí também tinha a questão do seguinte: se de um lado existiam os ingleses que faziam esse processo de aprisionamento do navio negreiro, por outro, tinha os ingleses que participavam diretamente do tráfico de africanos. Como alguns ingleses eles vão ser encontrados dentro dos navios negreiros que, quando eles estavam indo para o continente africano, eles viam uma chance de que os seus produtos fossem vendidos ou comercializados por africanos no continente africano. Então, era muito normal ver alguns africanos, alguns ingleses dentro dos navios negreiros que estavam vendendo os seus produtos lá. E aí, por conta de todo esse complexo momento da lei de 1831, vocês vão observar que a pressão inglesa ela vai aumentar. A gente vai ver lá quando a gente chegar sobre os problemas externos que o Brasil vai encontrar no governo de Dom Pedro II. Um dos problemas que vai se encontrar vai ficar conhecido como o caso Christie. Esse Christie, ele era um diplomata, se não me falha a memória, que ele também pressionava o Brasil em relação ao comércio de africanos no território brasileiro. E isso fazia com que ele já não fosse muito bem quisto pela classe política do Brasil. E aí eles acabam entrando num processo de conflito político por conta de Christie e por conta da própria lei de 1831. E do outro lado, essa pressão inglesa ela vai se tornar tão grande, tão forte, que isso vai chegar um momento em que Brasil e Inglaterra vão se ver num período de uma possibilidade de uma guerra. Então isso vai fazer com que o Estado brasileiro ele assine em 1850 a lei que vai ficar conhecida como a Lei Eusébio de Queiroz. E a partir dessa lei, o tráfico de escravos agora ele vai passar por um processo ainda mais violento de repressão. Se antes havia a possibilidade de juízes de paz, policiais, eles fazerem vista grossa sobre essa vinda de africanos para o território brasileiro, a partir da assinatura da lei de 1850, essas pessoas que por um acaso fizessem vista grossa sobre o que estava acontecendo, eles poderiam muito bem ser punidos também. Então, a partir de 1850, vocês já observam que o número de africanos no Brasil ele começa a decair. Obviamente que a lei vai ser assinada em 1850, não quer dizer que já em 1850 o tráfico de africanos ele vai ter um fim. Na verdade, a gente já observa que esse número de africanos que estão vindo para o território, a partir dessa lei, eles começam a diminuir.
Uma outra coisa que vocês podem observar também é que a partir da lei de 1831, isso vai gerar um discurso por parte do movimento abolicionista. E aí eu cito duas pessoas, um deles que foi até um ex-escravo, que é Luiz Gama. Eles vão utilizar dessa lei de 1831 para criticar a escravidão no território brasileiro. Luiz Gama, ele vai ser um ex-escravizado que posteriormente ele vai entrar no ramo do direito. Então, o que é que isso vai acontecer? Luiz Gama ele começa a trabalhar diretamente na crítica à escravidão no território. Por isso vocês encontram o nome de Luiz Gama ligado à questão da abolição. Ele vai utilizar do âmbito jurídico para lutar contra a escravidão. E, obviamente, que ele vai encontrar resistência por parte da elite jurídica. Mas Gama, sempre que possível, e sempre que pegava um caso que houvesse um escravizado no meio, ele ia buscar o período, a data de nascimento que estava documentado para ver se ele entrou no território de forma ilegal. E se, por exemplo, fosse um caso em que não tivesse se discutindo a liberdade desse escravizado, se fosse, por exemplo, um escravizado que estava fugido e o dono estava reclamando a sua fuga, se Luiz Gama identificasse que ele entrou no território depois de 1831, Luiz Gama dava o caso para o escravizado. E isso, obviamente, que vai gerar problemas com a classe política. O outro abolicionista que vocês vão ver vai ser o próprio José do Patrocínio. José do Patrocínio também era um negro, só que aí ele começa a criticar a escravidão a partir do fato dele estar sendo ilegal no território. José do Patrocínio sempre deixava claro que a escravidão era um crime, porque se mesmo a partir de 1831 o número de escravizados no território brasileiro não estava diminuindo, muito pelo contrário, estava aumentando, significa dizer que essas pessoas estavam entrando no território de forma ilegal. E se eles estavam entrando no território de forma ilegal, a escravidão era ilegal, então era um crime. E isso era sempre observado por patrocínio. Agora eu vou fazer uma pausa para a água, porque... E aí, a partir da lei de 1850, a gente também vai ver o seguinte: vai ser o papel dos ex-traficantes, ou seja, para a lei de 1815 ser reconhecida e para a repressão ao tráfico de escravizados ser ter um novo patamar, alguns ex-traficantes eles tiveram um papel primordial. Por quê? Eles poderiam saber qual era a rota utilizada pelos navios negreiros e, a partir da denúncia que eles faziam de rotas, de contatos, isso vai pressionar cada vez mais a Inglaterra a acabar com o tráfico. Então, essas pessoas vai ter em especial, que agora me foge o nome dele, ele vai fazer um relatório e a partir desse relatório ele vai entregar para a Marinha Inglesa e a Marinha Inglesa vai saber mais ou menos os caminhos percorridos pelos traficantes. Então vai ficar mais fácil para haver essa repressão por parte da Inglaterra ao tráfico de escravos. E uma coisa que eu ia esquecendo de falar é o seguinte: já que a partir de 1831, teoricamente, a escravidão, o tráfico de escravos, ele vai ser perseguido pela Inglaterra, uma outra forma dos traficantes burlar a lei, burlar o processo de repressão, vai ser o tráfico de crianças. Muitas crianças vão entrar no território brasileiro a partir de 1831 para serem comercializadas como escravos. Isso antes era um número muito pequeno. Até 1831, o número de pessoas que vinham para o território brasileiro na infância para serem comercializados como escravos era muito pequeno.
posteriormente, por conta da lei, isso vai ser mais atrativo para esses traficantes. E uma das coisas também que eles utilizavam muito era o fato de que crianças era mais difícil que eles viessem a se rebelar. Então, o número de crianças que vão entrar no território vai ser cada vez maior. Para fazer a vistoria do território brasileiro, principalmente nesse processo de observar, fazer a segurança para evitar que africanos viessem entrar no território, algumas pessoas eram escolhidas. Por exemplo, a gente vai ver o papel da polícia, já nesse período, que deveria fazer o processo de investigar e reprimir o traficante de escravos, e juízes de paz. Só que aí havia uma questão. Esses juízes de paz, ou eles eram ligados diretamente com o tráfico de escravos, ou seja, eles poderiam ser traficantes, ou eles eram parentes de algum traficante, ou ele devia alguma coisa a algum traficante. Sendo assim, os juízes de paz eles acabavam fazendo vista grossa à entrada desses africanos, justamente por conta dessa relação de familiaridade. Eles acabavam sendo ameaçados por algumas pessoas, então eles observavam que era melhor fazer uma vista grossa e deixar os africanos entrarem no território na condição de ilegal do que fazer qualquer tipo de repressão. E aí a gente entra no caso agora da família Breves, que aí foi um texto que eu mandei lá para os alunos do VS, lá no Google Classroom. Quem não leu ainda tem tempo de ler, que eles vão ser pessoas que vão estar ligadas diretamente com o tráfico de escravos e também com a política e a produção de café. A família Breves, no Rio de Janeiro, eles vão ser uma das famílias que vão produzir sozinhos 1,5% de todo o café brasileiro do que era exportado no século XIX. Ou seja, eles já tinham um histórico muito forte na produção do café e na própria política e economia nacional. Havia dois irmãos da família que eles faziam parte do espaço político brasileiro no Rio de Janeiro, só que eles acabavam estando em posições diferentes. Um era conservador e o outro era liberal. Mas um ponto que eles estavam sempre em conjunto era em relação ao tráfico de africanos. Então, a família Breve ele vai construir toda uma renda por conta do café, alguns vão receber até títulos de barão do café, mas a gente observa que essas pessoas que vão estar enriquecendo e vão dizer que a sua riqueza vai vir por conta da produção e venda do café, na verdade eles estavam ligados diretamente ao comércio de africanos, que nesse período era extremamente vantajoso financeiramente falando. Mesmo com toda a perseguição por parte da Inglaterra, ainda era muita vantagem para os grandes traficantes. Por quê? A partir da lei de 31, os pequenos traficantes eles acabam saindo do palco do tráfico de africanos. Eles temiam que os seus navios fossem aprisionados pela marinha inglesa e isso para eles seria um prejuízo. Já para os grandes traficantes, eles não viam problema, como eu falei anteriormente. Então, com a diminuição da concorrência no tráfico para esses grandes traficantes, isso era extremamente importante. E aí eles vão ter um lucro cada vez maior. Uma coisa que vocês vão ver, principalmente em relação à família Breves, é que eles tinham fazendas de recepção de africanos no Rio de Janeiro, mas também eles tinham contatos com pessoas no continente africano. Então, isso facilitava com que a vinda de africanos do continente para o Brasil
para a família Breve fosse um pouco mais fácil. Havia essa teia de contatos. Então, para eles era extremamente importante. E nessa fazenda de recebimento de africanos, os breves eles tinham toda uma estrutura montada para poder receber os africanos novos. Existiam grupos de pessoas que eram responsáveis pelo contato com os africanos, eram os conhecidos línguas. Eles entravam em contato com o africano a partir da sua língua original, e aí eles poderiam se comunicar com eles, e existiam também aqueles que ficavam responsáveis por levar essas pessoas até a fazenda. E a gente encontra alguns relatos até de pessoas que viveram esse período e o que é que eles observavam na família dos Breves em relação ao tráfico. A gente consegue encontrar alguns relatos produzidos, se eu não me engano, em 1920 por aí, que eram de testemunhas que sobreviveram nas fazendas da família dos Breves. Inclusive, alguns tinham uma visão até um pouco benéfica sobre como era a vida enquanto escravizado da família Breve. A outra questão é que a gente vai ver o seguinte: quando se conclui o, o período monárquico no território brasileiro, ou seja, quando se instaura a República, um novo grupo vai surgir, que vai ser os Barões de Café, que já tinham essa sua vivência na importância na economia já no século XIX. Quando a gente chega lá no período da República do Café com Leite, a gente vai observar que vão ser essas pessoas, principalmente de São Paulo, que eram barões, produtores de café, que vão estar na vida política do todo o território brasileiro já a partir da República. E algumas dessas pessoas vão ser, sim, traficantes ou então descendentes de traficantes de escravos. Ou seja, mais uma vez lembrando que a economia e a forma como esse grupo de pessoas eles acabam enriquecendo não vai estar ligado diretamente à produção de café, mas sim o tráfico de escravos. Então, basicamente, sobre esse período, a gente pode ver exatamente isso. Existia toda essa estrutura política e econômica que vocês observando a partir dessa lei de 1831, vocês já podem ter um panorama mais ou menos de como foi a estrutura da escravidão no território brasileiro a partir dessa data. Se antes, até esse período, a escravidão era legal, então o território era todo moldado para receber essas pessoas. Posteriormente, a partir da lei, mesmo que ela não tenha sido efetivamente fiscalizada pelo Estado brasileiro, vai haver uma modificação política e econômica no território nacional, mas a estrutura da escravidão ela também vai passar por mudanças. E isso vai fazer com que essa seja o primeiro impacto contra a escravidão brasileira que a gente tem em registro. Por quê? Já que a gente pode reconhecê-la agora como uma escravidão ilegal, isso quer dizer que a gente já tem um primeiro momento, um primeiro movimento que vai pressionar a escravidão no território brasileiro. E que lá em 1880, que é quando o movimento abolicionista ele começa a tomar força no território nacional, essa lei vai ser relembrada para que houvesse uma repressão ao movimento da escravidão, dessa vez contra a escravidão, para pôr fim à escravidão. E uma coisa que a gente pode observar também é que a partir de 1850, a estrutura, como eu falei, vai modificar em relação à escravidão, e aí a gente vai ter dois movimentos acontecendo no território nesse período. De um lado, vocês vão ver que o número de escravizados na região norte, principalmente que nesse período não existia norte e sul, era
Nordeste e Sudeste, na verdade, era tudo Norte ou Sul. Mas todo o número de escravizados na região que ficou conhecida como o Norte nesse período, e aí embarcando até o próprio Nordeste brasileiro, eles começam a ser vendidos para o Sudeste. E isso vai fazer todo um movimento dentro da escravidão nacional. Ou seja, o Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, eles começam a receber mais escravizados e vai ser por conta disso que o movimento de negros contra a escravidão vai ser mais violento no Sudeste, principalmente São Paulo, porque lá vai ser o local que vai receber e ter o maior número de escravizados do território brasileiro. Então, a gente vai ver uma redução do número de escravizados no Nordeste, principalmente onde se produzia o açúcar, e um aumento de escravizados no Sudeste por conta da produção do café. Então, o número de escravizados não aumenta apenas no Sudeste, no caso, apenas por conta da produção de café, mas sim porque economicamente os proprietários de escravos do Norte estavam vendo que se o Sudeste estava tendo uma produção de café, então a venda de escravos para o Sudeste era mais vantajoso do que ter escravizados no Nordeste. Então, esses produtores eles acabam vendendo os seus escravizados para o Sudeste. E aí o impacto da abolição aqui no Nordeste, ele vai ser grande, obviamente, o Ceará vai ser a primeira província a abolir a escravidão, mas ele não vai ser tão forte como foi no Sudeste. E uma outra coisa que vocês também vão ver vai ser a questão da vinda de imigrantes para principalmente o Sudeste. O Sudeste ele vai ter essa relação de trabalho escravizado e livre por conta desse momento de abalo da escravidão. E aí muitos imigrantes começam a vir para o território, principalmente italianos e alemães. São Paulo, como vocês sabem, até hoje vai ser um espaço onde que há um grande número de descendentes de italianos. Vai ser por conta desse momento. E aí, já ao contrário, no lado nordeste, a ideia de trazer imigrantes não foi muito benquista. O Nordeste não queria receber nenhum imigrante que fosse. Já o Sudeste ele vai fazer todo um movimento de recepção de imigrantes. E aí vai ser por uma outra questão que vamos falar posteriormente, que vai ser as leis não, a política higienista, a política de higienização nacional, uma política que via a necessidade de excluir o descendente, o gene negro do território brasileiro. Então, a higienização vai ser muito grande, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, como vocês sabem. E para fechar, só um pequeno dado em relação ao tráfico de escravizados, que vai ser o seguinte: Pernambuco ele vai ser o quarto porto das Américas a receber de importância, na verdade, em relação ao comércio de africanos. O primeiro porto vai ser o Porto do Rio de Janeiro, ou seja, vai ser lá que vocês vão ver o índice mais forte do tráfico de escravizados. O segundo porto vai ser o da Bahia, o terceiro porto, se não me falha a memória, vai ser na Jamaica e o quarto porto vai ser Pernambuco. Então vocês já observam como, ligado à história da escravidão nacional, como o Brasil teve um impacto extremamente forte em relação à escravidão. É isso aí, meu povo. Obrigado pela presença de vocês e vamos, se houver alguma questão, abrir para vocês, que é o momento que eu vou me hidratar. Bebam água, que é importante. Valeu. Matheus acabou. Alguém tem alguma pergunta? Parece Deus falando. Não.
Então, Matheus, Ediane está entre nós. Então, é isso, pessoal. Largamos. E termina a live por aqui. Valeu, Jefferson. Valeu. Tchau, pessoal. Valeu.